Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês aí as últimas informações do Vasco. Vasco que perdeu novamente para o Juventude 2-0. Álvaro Pacheco já balança no cargo. Vamos aqui com as últimas informações com SBT Sports Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Sports na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Torcedor vascaíno, comentem aí qual é a sua expectativa. Será que o Álvaro Pacheco cai? Bora para o conteúdo. Fazer um fantasma com boina, que foi um pedido. A sua seu. fonte é boa. Não confirmo nem nego. Viu, né? O que eu posso dizer é que sua fonte é boa. Falei altinho pra você ouvir o teu amiguinho aí. É legal. Vamos começar Não, e ele hoje. chegou aqui hoje. Pô, Pedrosa, caramba, o Boina vai cair, né? Aí eu... aí ele... Caraca, acho que tinha que dar tempo pro trabalho. Eu acho que tem que deixar o Boina trabalhar. Deixa o boina aí. O Vasco foi derrotado pelo Juventude 2-0 e deixou o treinador Álvaro Pacheco numa situação delicada, com apenas 4 jogos no clube. Você aí, torcedor do Vasco ou torcedor do futebol do Rio de Janeiro, você acha que é um momento para derrubar um treinador com 4 jogos? Fernando, o Vasco não tem tempo? Sim. Fernanda, não dá mais? Oh, meu Deus, o cara acabou de chegar. Benê tem uma opinião, eu tenho outra. A situação do Vasco continua difícil. O Juventude já começou arriscando com o Nenê cobrando falta e Danilo tentando de cabeça. De novo com o Nenê de longe. O Vasco tentou com o Adson, levando perigo, e Gilberto perde na cara do gol. No segundo tempo, boa jogada do Juventude, e quem aproveita é Lucas Barbosa, que fica com a bola e lança uma bomba no cantinho sem chances para Léo Jardim. 1-0 Juventude. Os donos da casa dominam a partida com mais chances e posse de bola. Quando tudo já estava ruim, ficou ainda pior. Vitor Luiz faz falta em Taliari e é expulso. Já no finalzinho, cobrança de falta de Jean Carlos, certeira para mais um gol do Juventude. 2-0, sem chances para o Vasco. Álvaro Pacheco ainda não venceu sob o comando do Vasco. Até o momento, soma 4 jogos com 3 derrotas e 1 empate. E o time está próximo da zona de rebaixamento. Cadê? Um beijo pro nosso editor Will, que atendeu a pedido de uma certa pessoa que pediu um fantasma de boina. Isso não é fácil de fazer. Cadê ele? Nem um pouco. Tá aí. Olha que bonitinho. Will, parabéns pelo trabalho. Parabéns. Rapidinho, o pessoal pediu. Desculpa, Benê. Olha aqui, Pedroso. A vida é bumerangue. Tudo que vai volta. Esse bumerangue tá indo e nunca volta. 2023 inteiro voltou, meu camarada. Pros dois. Ele ganhou alguma coisa no passado? É verdade, tá rindo de quê, Benê? Não ganhei nada. Só se for bala Juquinha. Tá do ano passado, guerreiro. É, Vamos falar de 2024. E deixa o Boina trabalhar. Mas, Benê, parece que eu tô no ano passado. A marmota, igual o John Texon meteu lá, o dia da marmota. Pedrosa. Fala. Depois da partida, vamos ver o Álvaro Pacheco. Na volta eu quero que você fale sobre esse personagem. Tá Vamos bom. falar do jogo. Depois da partida, o Álvaro Pacheco falou que não vai desistir, tá? Cadê? Vamos escutar na volta, o Pedrosa tem um drone. Eu acho que a vida de um treinador faz disto, de bons, maus momentos. Eu não posso desistir nem duvidar daquilo que são as minhas capacidades, daquilo que trago e que vou fazer aqui com o Vasco. Não vou fugir ao momento, é verdade, estamos a passar um momento em que todos nós não queríamos, mas há que continuar a trabalhar, focar e olhar já para o próximo desafio. Qual é o futuro desse treinador? Ele vai treinar o time? Só se for no futebol ali em Copacabana. Sério? Talvez na Barra, algum tipo de treinamento Pô, na em academia. Niterói ele será bem-vindo. O kickbox com Venê. Vem pra Talvez. Niterói, Não, Boina. não. Acabou pra ele? A informação que eu tive ontem, logo depois do jogo, é que ele iria cair. Grande chance, falei isso em primeira mão lá na live do meu canal. Inclusive, quem não é inscrito, canal do Pedrosa no YouTube. Canal do Pedrosa, joga Por no favor. YouTube. Quem tava lá sabe o que eu falei, que logo quando acabou o jogo, eu fui apurar, conversei com as pessoas e uma pessoa muito próxima da diretoria me falou o seguinte, cara, grande chance dele cair.
E foi o que aconteceu. O Vasco teve um problema de volta de Caxias do Sul, teve um assalto a um carro forte no aeroporto de Caxias do Sul, então o aeroporto está fechado e estava fechado até hoje de manhã também, então o Vasco está aguardando para poder pegar seu voo e retornar ao Rio de Janeiro. O Cara, Pedrinho... olha a fase do Vasco, Venê. Teve um assalto, fechou o aeroporto. A fase é tão ruim que a bola bate na trave no rosto do Léo Jardim entra. Loucura, cara. Isso é surreal. E aí o Pedrinho não viajou para Caxias do Sul porque ele estava aqui na missão da questão do potencial construtivo de São Januário. Então ele deve comunicar isso ao Álvaro Pacheco hoje. O Álvaro Pacheco não deve ser mais o técnico do Vasco da Gama. Então acho que o assunto do Vasco hoje é esse, né? A gente já percebeu nesses 4 jogos que não teve nenhuma evolução do Vasco. Pelo contrário, eu acho até que o Vasco andou um pouquinho pra trás. Eu não sei se essa é a opinião de vocês. A sensação que eu tenho quando eu assisto ao jogo do Vasco, e também num termômetro que eu tenho em casa do meu vascaíno, que, aliás, meu vascaíno tá fazendo aniversário hoje. Parabéns. Te amo, meu amor. Eu queria que o Vasco... Meu filho maravilhoso está fazendo 40 anos. Parece que tem... Triste. Não é um bom aniversário pra ele. Não é. Ele é um bom termômetro pra mim, Pedrosa. Ele fala, cara, o Vasco parece que tá piorando. Perfeito. O Vasco não melhora e nem fica congelado. O Vasco anda pra trás. Fernanda, ontem o Vasco não conseguiu chutar em 45 minutos de partida. A melhor chance que o Vasco teve foi numa bola onde o Jadson, que é o volante do Juventude, acabou cabeceando para trás e quase foi gol contra. Depois, no segundo tempo, o Vasco continuou num deserto de ideias, uma pobreza inexplicável. Aí o Vasco tinha Zé Gabriel e Galdames amarelado. No segundo tempo, o que ele faz no intervalo? Tira o JP, que era o jogador mais lúcido do meio-campo, que era o jogador que não tinha amarelo, e deixou o Galdames e o Zé Gabriel. Aí o Adson, que vem jogando com ele do lado esquerdo completamente torto, que eu já falei 1000 vezes, era o único jogador que tinha algum ímpeto, que tentava alguma coisa, que não se escondia do jogo. Ele foi lá e tirou o Adson para colocar o Serginho, que é um jogador que é extremamente limitado, assim como o Rossi também não tem mais condições de ser titular do Vasco da Gama. O Vasco ontem não teve o Verratti, inclusive tem que fazer uma estátua pro Verratti, porque como que o Verratti é artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil jogando nesse time? Tem que fazer uma estátua para ele, tem que construir uma estátua em São Januário, lá do lado do Romário. E aí você olha para o outro time do Vasco no sentido defensivo. Ontem o Juventude só não abriu o placar no primeiro tempo por uma questão de falta de competência técnica também. Porque espaço teve, era um time mais organizado do que o Vasco da Gama. O Nenê ontem criou algumas oportunidades, quase fez um gol. Gilberto também. Enfim, foi 2-0, mas poderia ter sido 3, poderia ter sido 4. E o Vasco praticamente não criou um time que, como vocês disseram aqui, ele acabou tendo uma regressão em relação ao time do Ramon Dias. Olha aqui. Um retrocesso. Olha aqui, o assunto agora é esse, o povo quer ver vocês dois brigando. A pergunta é, Álvaro Pacheco tem que ser demitido do Vasco? Sim, está insustentável, não deixa ele trabalhar. Diz rápido, seu, e aí vocês começam a brigar. Pedrosa, sim ou não? Sem dúvida alguma. Venê Casagrande? Eu sou contra a demissão nesse momento. Então vamos brigar, pessoal. Eu vou dizer. E assim, não tô falando na brincadeira, antes que o público ache isso por conta da brincadeira, deixa o homem trabalhar, porque ele tá indo mal. Não, eu de fato acho que nesse momento ele não tem que ser demitido. Eu nunca sou máquina de moer treinador, vocês sabem disso. Não Ninguém sou. aqui é, né? Nem o Pedrosa é também. Zero. Mas acho que o cenário do Vasco, o relógio do Vasco, não tem tempo de um cara completamente solto, tá até no nosso estilo, nosso calendário, não só no elenco do Vasco. Às vezes o cara chega e não conhece o elenco, precisa de um tempo. Mas ele não conhece o elenco e o cenário brasileiro. Então eu acho que ele vai demorar bastante tempo para se adaptar, se ajustar. Vamos trazer uma comparação. O Arthur, eu achei que demoraria mais, foi muito rápido. Rapidíssimo. Mas de um jogo pro outro você já conseguia ver o que ele queria. Percebi um negócio ali, percebi um negócio. Exato. Com o Álvaro eu não vejo nada. Então acho que esse tempo vai ser longo, o Vasco não tem tempo, Venê. Por isso que eu acho que ele tinha realmente que ser... Eu acho chato com o profissional que saiu da sua terra, veio pra cá, largou o seu emprego lá, mas, pô, faz parte do game às vezes, né? Eu posso justificar? Claro, com certeza. Agora todo mundo vai justificar. Antes de mais nada, vamos lá. Eu concordaria com você se você me desse absolutamente certeza que o próximo treinador iria dar certo. Porque o próximo treinador também vai ter que ter tempo. Perfeito. Ele vai ter tempo para trabalhar. O Álvaro Pacheco, a gente cobra tanto profissionalismo no futebol brasileiro, ele, querendo ou não, ele tem apenas 4 jogos, e eu concordo com vocês que não teve nenhuma evolução ou até mesmo uma regressão. Acho até que o Álvaro Pacheco ele não está entendendo onde ele está.
Por Isso. exemplo, teve um caso que a isso. gente nem mencionou aqui no programa. Depois da derrota para o Palmeiras, ele foi lá receber vinho do Abel Ferreira, sorrindo. Gente, ele tem que se colocar, de fato, no lugar do torcedor. Só que, repito, ele tem apenas 4 jogos, se eu não me engano, um mês de trabalho. E desses 4 jogos, ele teve a falta de sorte de encarar o Flamengo e o Palmeiras, logo de cara. Os 2 melhores times do futebol brasileiro ou os 2 melhores elencos do futebol sul-americano. Tudo bem. Agora, você demitir um treinador depois de 4 jogos é você assinar que de fato não tem profissionalismo. E quando você demite esse profissional, você também tem que pensar no lado financeiro, porque tem a multa rescisória. Ainda tem o Ramon Dias. Vai fazer o quê? Trazer o Ramon Dias de volta? Eu duvido que essa nova diretoria queira fazer isso. E aí você vai pagar mais uma multa rescisória. O Vasco não vive uma situação financeira muito boa, a gente já sabe disso. O próprio Pedrinho falou isso, a SAF está quebrada. Venei, então qual é o caminho a se fazer se você não demitiria o Álvaro Pacheco? Aí que entra o conhecimento da diretoria. É chamar o Álvaro Pacheco para conversar, para entender o que está acontecendo, porque ele não está fazendo o time evoluir e tentar uma evolução. Porque, repito, você demitiu o Álvaro Pacheco agora, qual é a certeza que o próximo treinador vai dar certo? Porque o próximo treinador também vai encarar um problema, um cenário que o Álvaro Pacheco também está encarando. Eu só acho que, urgentemente, o Álvaro Pacheco precisa entender onde ele está se metendo e a grandeza do Vasco da Gama. É isso aí, torcida vascaína. Cara, eu sou a favor, né, de tirar o Pacheco do cargo. Assim, só que o que pesa, cara, é que o time não tem qualidade. O Vasco não tem nenhuma qualidade no time titular ali. O time que joga, que pode falar bem assim, ó, tal treinador vai chegar e vai conseguir desempenhar um bom trabalho. A gente não consegue ter na cabeça qual treinador hoje chegaria no Vasco e mudaria esse patamar do Vasco em relação a derrotas, em relação à falta de confiança, um time que não tem qualidade, colocaria o Vasco ali pelo menos no meio da tabela. Qual treinador hoje no mercado? Nenhum. Para mim, nunca deveria ter aceitado a demissão do Ramon Dias. Era para ter pedido para ele ficar. O presidente ali era para ter tido a humildade e falado para o Ramon Dias ficar. Porque o único que conseguiu nesses últimos anos, nesse último ano, pelo menos fazer o Vasco vencer partida, cara, que é o básico, foi o Ramon Dias. Então, assim, o Álvaro Pacheco tem 30% de culpa, tem que ser mandado embora, porque já mostrou que não tem capacidade para treinar o Vasco, só que não gira em torno só do técnico, cara. Não adianta nada ficar tampando o sol com a peneira e colocando a culpa só em treinador. Não é culpa só de treinador, ninguém faz milagre, cara. Não dá, ninguém vai conseguir fazer milagre enquanto o Vasco não bater de frente com a 777. Comprou, mete na justiça, cara, para poder tirar um dinheiro desse povo. Que não dá, cara. O Vasco tá depenado. Você vai assistir a partida do Vasco, você fica com depressão. Que o Vasco não consegue armar uma jogada, o Vasco não consegue atacar o Juventude, pessoal. Juventude, o Vasco não conseguiu marcar um gol no Juventude. Pelo menos marca um gol. Quer perder, perde, mas marca um gol pelo menos. Então, assim, não é culpa só do treinador. Tem que colocar isso na cabeça. Esses dirigentes aí, ó, Pedrinho, que só fica dando palestra. Todas as entrevistas do Pedrinho é dando palestra. Já cansei, cara, já cansou. Toda a torcida já cansou, Pedrinho. Chega de ficar aparecendo e dando palestra, falando que é amiguinho de fulano de tal, que é amiguinho de jogador, que ninguém quer saber disso não, quer saber de resultado, cara. É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário. Isso faz uma enorme diferença, desde já agradeço, valeu.